Os crimes da Lava Jato são muitos, né, Cacá? É uma montanha e acho que não podem ser esquecidos. Nós demos ontem, aqui no DCM, a história de um economista do BNDES, falando de 6 colegas dele que foram inocentados depois de 6 anos, a partir de uma matéria da Folha de São Paulo, que falava no empréstimo ilegal envolvendo o Bunlai, outro nome que desapareceu, e essas pessoas ficaram nas mãos do Ministério Público Federal durante 6 anos, com uma pressão desgraçada. Alguns tentaram se matar, etc. E finalmente, só agora, semana passada, foram inocentados. Eu te pergunto, dá para esperar no governo Lula, não uma vingança, estou falando de justiça mesmo, dessas pessoas, porque o Moro e o Dallagnol são apenas dois, né, de uma estrutura grande, tem mais gente no meio, inclusive gente da mídia brasileira. O que mais me impressiona é a falácia desse ex-juiz que fala assim: apontem um caso onde foi preso um inocente. Tem vários. São vários, inclusive o Lula. Pois é, ele fala isso. O ex-presidente da República. E ele fala isso. A questão toda é mais ou menos assim: quem não tem medo de ser ridículo, é o que o Luiz Fernando Nunes fala, é feliz. Porque ele fala com a maior cara lavada. Não há um caso de alguém que tenha sido preso indevidamente. Há vários casos de inocência posterior. Vários. Ainda semana passada, eu vi o Tofik, o grande advogado Fábio Tofik, dar um exemplo de um cliente dele que foi inocentado e que passou pela prisão, passou por busca e apreensão. Quer dizer, então, na verdade, eles vivem um pouco de uma mentira que eles contaram para eles, a grande mídia divulgou essa mentira e eles passaram a acreditar nelas. Aquilo que eu sempre falo que eram heróis de pés de barro, né? Eles se sentiam semideuses. Até sempre gosto de citar Brecht, que fala triste do país que precisa de herói, porque eles se julgavam heróis. Então, como eles não têm nenhum senso do ridículo, eles não importam em mentir. O Moro vai com a maior cara de pau e diz: não, eu nunca prendi alguém que tivesse sido inocentado. Mentira! Tem vários. Vários. Olha, e vou te dizer, não é só isso, não. A Lava Jato, naquele momento, ela tinha uma força desesperadora e que influenciava os tribunais, especialmente um ou outro ministro mais ligado ao pessoal de Curitiba. Quer dizer, eu ganhei vários casos no Supremo Tribunal, que é onde eu advogo mais, e no Supremo Tribunal de Justiça, ou com a rejeição de denúncia, ou com a não apresentação de denúncia, por fragilidade nas delações. Mas o que significa? Eu ganhei recentemente, essa semana passada, você se referiu, um caso importantíssimo. Esse caso começou, Kiko, eu estava, me lembro perfeitamente, estava em Paris fazendo um piquenique com a minha mãe, que era aniversário da minha mãe. Estava no Jardim de Luxemburgo, quando me ligam fazendo a busca e apreensão na casa de um senador da República. Apenas com a palavra do delator. Um estardalhaço do tamanho do mundo. E aquilo teve uma repercussão enorme. Eu tive que voltar para o Brasil e tal. Trabalhamos tecnicamente e o caso foi arquivado. Mas e o prejuízo à época político, familiar, empresarial? Quer dizer, ninguém leva isso em conta. E aí eu digo o seguinte: é importante que a gente tenha casos de todos os lados, que tanto sofreu um político de direita, à época, como sofreu um cidadão comum, empresário, quanto sofreu um político de esquerda. Claro que a força concentrada foi em cima do Lula. O Lula foi preso 480 dias, 580 dias. E eu escrevi uma semana passada um artigo chamado Inocente, porque eu fiquei indignado com a procuradora falar que o Lula não era inocente porque não tinha sido inocentado. Eu falei, opa! Qualquer Estado democrático de direito, quem não é responsabilizado, culpado com trânsito julgado é inocente. Quer dizer que o tribunal, olha só a covardia, Kiko e Pedro. O juiz parcial e o juiz suspeito e o juiz incompetente, por razão do foro, ele faz a maior covardia que pode existir, a maior injustiça que pode existir contra o cidadão acusado. Porque ele não permite o cidadão mostrar na sua defesa que ele é inocente.
Isso é a maior covardia que pode ter. É muito mais do que simplesmente ao final. Se o Supremo tivesse ao final julgado o mérito, ia dizer inocente. Só que eles usam de subterfúgios, de falácias, para dizer que ele não é inocente. Por quê? Porque eles não permitiram o julgamento final. Por quê? Porque ele era parcial, o juiz. Não há nada mais cruel do que um cidadão ser acusado e não poder, entre aspas, provar a sua inocência. Há uma inversão completa do sistema do judiciário, do sistema de justiça, que é a defesa ter que provar a inocência. Em qualquer Estado democrático, eu volto a dizer, o Estado julgador, o Estado acusador, tem obrigação de provar a responsabilidade e provar a culpa. Eles invertem os papéis, passam para o cidadão a obrigação de provar a inocência, e o pior, sendo o juiz parcial, ele não permite que seja feita a ampla defesa. Não há nada mais cruel. Há uma crueldade absoluta.